E um pouco depois, com 19 anos, eu entrei no campo de provas da GM, como motorista mecânico de teste. Lá no Cruz Alta. Lá no Cruz Alta. Já foi lá? Não? Já. Cara, aquilo Indaiatuba, lá, excepcional. Né? Aquilo é demais, meu. Aquela D1 é palhaçada. Tinha uns amigos que moravam perto de casa e tinha um deles que o irmão, ele trabalhava de motorista lá. O cara vinha de Mons SR. Nossa. Eu tinha meus 15 anos, sabe? Pô, a gente ia lá olhar o carro. Ele falava, pode olhar aí. Ele abria o carro e levava a chave pra dentro, né? Pode olhar aí. Pô, a gente olhava. Falava, puta merda. E aí o campo de provas era o que desde molecão sabia que tinha ali. E aí, cara, eu consegui entrar como motorista temporário. 16 de setembro de 96. E terminava dia 3 de dezembro de 96. Eu tinha menos de 3 meses pra viver esse sonho. Exato. E aí eu trabalhava numa loja de tinta com uma pampa fazendo entrega. Que depois da FIEC, eu falei, cara, eu vou trabalhar no campo de provas. Eu precisava ter um currículo motorista. Pedi a conta e fui lá. Falei, 2 meses e pouco, vamos ver o que vai dar. Efetivaram uma galera e eu fui junto. E aí foi até 2013. Ah, então você trabalhou no campo de prova? Um tempão. Ah, então, pô. Aí eu trabalhei como motorista mecânico de teste. Os caras falavam que era até piloto de teste. Nos 3 turnos. Dirigi 1.100.000 quilômetros em teste. Nossa, sem ar-condicionado às vezes. Sem ar, com ar. Caminhonete vazia na D1 lá que pulava que nem cabrito. Caminhão. Cara, né? Você evoluindo de categoria. Primeiro você dirigia carro, depois os carros mais fortes um pouco. Depois tinha um lance na circular lá, aquela velocidade altíssima. Também só as pessoas que iam graduando, eles iam avaliando, ó, esse cara tá apto a guiar velocidade alta. Depois tinha caminhonete, caminhão 3/4 e caminhão grande. Eu cheguei em todos. E dirigi em Quality Assessment, que era um programa de qualidade. Pô, foi muito legal. Tem aquela pista off-road que é braba lá. Tudo. Que se não é bom, quebra ali, exatamente. Né? Aí, depois de 10 anos, guiando como motorista de teste, eles criaram um grupo para coordenar os motoristas, porque estavam num ápice de 120 motoristas, cara. Nossa. Então, os relatórios entregues para a engenharia era um volume muito grande. Precisava de alguém para fazer um filtro. Criaram um grupo com 9 pessoas. E escolheram eu. Aí eu me tornei um coordenador de teste. Você trabalhou lá com o Barba, com o Borini? Borini, Gerson Borini. Trabalhei toda essa turma aí, cara. Aí, o que acontecia? A gente acompanhava o carro como se eu fosse um consultor de concessionária, aquele que recebe você quando você vai fazer uma revisão. Sim. Porém, todos os dias naquele carro. E aí vinha os relatórios, e a gente avaliava, olhava, ó, isso aqui, pô, um carro com ruído no painel com 40.000 quilômetros. Cara, como a proporção era 3/1, então já dava com 120.000, isso aqui é meio que desconsiderável. Ó, o carro arrebentou um coxinho de suspensão com 25.000. Opa, peraí. Foi pra oficina, desmontava. Qual é o problema? Tentava fazer uma prévia, mandava para engenharia, ele abria um documento, disparava fornecedor para consertar aquilo. Enfim. E aí foi mais 7 anos. Cara, daí, depois desse tempo, a indústria nossa se transformou demais. Nos anos 80 você tinha Ford, Fiat, GM e Volks. Hoje, quantas tem no Brasil? Então, o campo de provas, ele fazia um tanque de guerra. Rodava 50.000 quilômetros em teste, que equivalia a 150.000. O automóvel hoje, ele é algo que troca muito, o pessoal troca de modelo. Ele se tornou a gente é apaixonado por carro, mas ele se tornou um lance muito banal, assim, um celular, um carro. Cara, você vai lá, financia. Nos anos 80 que tinha um telefone, um carro e uma casa era rico. É isso aí. Né? A prosperidade era essa. E, cara, normal, evolução dos tempos. Então, eles foram enxugando o campo de provas e foram enxugando áreas, e aí teve cortes. E teve um lá que eu fui pro meio. Reduziram o time e entrei pro meio. Cara, fiquei mal. Puta, cara. PDV? PDV. Só que eu não aceitei o PDV. Fui lá, o homem lá falou, ó, seguinte, tá aqui o PDV. Eu falei, não, você manda embora. Não quero sair. Plano de demissão voluntária, eu não quero ir embora. Mas não era uma grana legal? Cara, na época era era assim, uns 20 mil reais. Então, mas tem aqui 20 mil. Eu falei, não interessa. Você me contratou, você manda embora. Porque o PDV tinha um lance ele tem um lance de acordo com o sindicato, de encerrar a vaga, essas coisas, é burocrático. Entendi. Cara, eu não queria ir embora. Não, por causa de um convênio de 1 ano e mais 20 pau no bolso? Não. Falei, vocês vão mandar embora. Aí passou 15 dias e mandaram embora. Ó, agora você está sendo demitido. Eu falei, tá bom, agora eu saio do jeito que entrei. Pô, mas você participou do desenvolvimento de muita coisa lá, cara. Muita coisa. Corsinha GSI. Todos os Corsas, aquela geração 4300, Zafira, Astra, Meriva. Primeiro Astra chegou lá em 90 e... O belga? Ele chegou... Não, a geração já o T3000, que é esse último Astra aí,
Ele chegou lá em 97, 98, lançado em 99. Cara, pô, eu lembro de dirigir. Esse carro era bom, hein, Deni? Muito bom. Foi a era em que a GM tinha um lado picape, era americano, que era a linha S10, que foi muito completa. Tinha versão diesel, gasolina, Vortec. 6 cilindros, cabine estendida, enfim. E a linha europeia, né? Que era os Corsas, o primeiro 4200, 4300, o Opel, depois veio a Meriva, cara, a própria Zafira, pô, Zafira é sensacional. Nossa, meu Zafira e Meriva eram espetaculares. Os Vectras, né? Quando eu cheguei... que era um Astra. Os dois primeiros eram Vectra, o último foi Astra, Exato, né? Quando eu entrei lá, tava saindo a Astrinha belga, tava saindo o Calibra, quando eu falo, já tava mudando a geração para os outros carros, né? Sim. Sim, é isso aí mesmo, Cadete, 95, 96, Cadete tinha até 98, o GLS. Ipanema também. Ipanema. Então, tava essa transição entrando já para esses carros europeus, mais para essa tendência que tava deixando de ser essas 4 montadoras brasileiras se tornando algo já global, né, no mundo. Eram os primeiros passos. Então eu peguei todos esses carros maravilhosos, Nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui no campo de prova foi na reestilização do Astra. Eu trabalhava na Autotécnica. 2002, ele passou a ter feita, né? Quadrada, por aí. Acho que era modelo 3, mas o evento foi em 2, no final de 2. Eu lembro dos lançamentos dos carros, repórter lá. Cara, como era bom aquele Astra, velho. Eu fiquei indignado, porque eles lançaram junto no mesmo dia. Andamos de Astra e andamos de Zafira, lá no campo de prova. O Astra, ele era um carro luxuoso, uma mecânica simplificada. Robusto. Anda bem, né? Um carro que ele era assim, para quebrar um Astra, ele não tinha ruído, ele era um carro muito robusto. E a Zafira, por ser um monovolume, 7 lugares, aquele carro fazia de curva. A performance do carro era algo assim, não, isso aqui carro não é sólido. O carro alto, mas muito estável, a versatilidade dos bancos da terceira fila, até mesmo do meio que dobrava. Cara, fenomenal. Não, mas eu vou te falar, o que vocês faziam no campo de prova lá era diferente mesmo. Chevrolet e Ford, ali, os campos de prova ajudaram muito a desenvolver, principalmente suspensão. Exatamente. Eu lembro assim, cara, de alguns detalhes, né? Você pegava a Volkswagen e fazia teste na rua. A Fiat tinha um campinho de provas em Betim pequeno. A Ford também Tatuí pequeno. Aquilo ali, cara. Aquilo era um paraíso. Aquilo era considerado o terceiro melhor e maior campo de provas do mundo. O crash test lá, quando surgiu o laboratório, era algo... Tinha carro de fora que vinha com requisitos fazer crash test lá. E ali foi muito legal pra mim, porque assim, juntou um cara louco por carro com a chance de se infiltrar muito na parte técnica. Então tinha os cursos, cara, você podia ir lá no crash test e ver, bater um carro, você podia ir lá no laboratório de ruídos e vibrações, ou seja, só não aprendia quem não queria. Então, como eu falei, o assunto para mim sempre foi muito interessante. Então... Desmontar coisa. Cara, vi o carro explodido. Quando você fala do asa, eu tô imaginando os coxins laterais, o traseiro, que quebrava. Conseguia mexer sem abrir o olho, né? O subframe do carro, porque... Uma das partes, quando eu era coordenador de teste, a cada 10 mil quilômetros, o teste 50 era desmontar geral. Tudo. E igual 4 rodas faz com 60 mil? Exatamente. Avaliava o carro com 10 mil. O carro seria com trinquinha, ponto sol, depois 20, 30, até o final. Então, eles montavam de novo o carro, os torques, tudo. Então, cara, era... E o carro já estava vendendo na rua, mas vocês ficavam ali desenvolvendo para ver se dava para descobrir e melhorar alguma coisa. Existia o trabalho o requisito da empresa, que era validar um carro... Que ia lançar. Então, até o lançamento do carro, teria que ter, um exemplo assim, 90% de itens validados. Dentre eles, não podia estar faltando um item de segurança, um cinto, pneu, um eixo, uma mola. Aí depois tinha a melhoria contínua. Era um ruidinho. Vamos lançar, mas sabe que tem um ruído lá. Aquela peça ali, o ajuste dela ainda não está 100%. As lanternas, enfim, tinha ainda uma melhoria contínua. Que ela se estendia depois do lançamento para você deixar o produto melhor e ter menos reclamação de campo, depois, coisa do gênero. Sim. Mas o carro em si, ele tinha que atender um requisito para lançamento que não era um critério baixo, não. Ele tinha que ficar num ponto bem, né, joia, para que... Outra coisa, a degradação, com 30 mil já está acontecendo uma coisinha assim, dá para lançar. Porque o teste era severo. E depois nós vamos melhorar ele. E aí a gente rodava alguns carros depois ainda com peças, né? Mas já estava fazendo parte de um outro programa. Eles tinham um motor flex, um exemplo, mas estava rodando com, sei lá, um trabalho de lanterna traseira, de isolação acústica, enfim, alguma coisa, lanterna de teto, uma coisa que não era um demérito grande no carro aqui na rua, entendeu? Não, e o tanto de tempo que Família 1 e Família 2 ficaram em produção, em carro novo,
Porra, cara, é só com um tanto de engenheiro e motorista que tinha lá, cara. E piloto. Ali chegou até 900 no auge. Então você tinha, para tudo quanto é situação que um carro poderia exercer, existia. E depois veio o requisito de teste de fora. A gente testou lá o Hammer. Sim. Né, a gente foi num evento que tinha Hammer lá, o H3. Isso, o Hammer ia ser vendido na África, então intercolou direção lá direito, tinha carro já para alguns para Europa, alguns para os Estados Unidos. Que aí o campo de provas ele foi eleito, num dado momento lá, como uma das bases para desenvolvimento de carro mundial. Eu lembro disso. Aí é 2008, 2007. Exato, devido à estrutura. Pô, né, tem uma baita estrutura. Falando de empresa global, vamos usar lá. Então vinha os requisitos, vinha os carros e a gente trabalhava. Eu vi lá Pontiac Solstice. Isso. Corvette 06. Que mais que tinha lá? Você viu a caminhonete, aquela Avalanche? Vi, tinha aquela SSR também. Tinha um Cobalt que era 2.2 compressor. 2.0 com compressor, o Ecotec com compressor. Esses carros, eu lembro que o Corvette, o Solstice, a Avalanche e a SS, elas vieram para ser preparadas para um salão do automóvel. Era isso aí. Foi novembro de 2000, foi outubro de 2006. E aí, como a gente trabalhando lá, dependendo da área que você trabalhava, como o nosso posto já era um grau legal, você fazia avaliação naquele carro. A frota ia lá e falava, seguinte, tem 1 hora de carros do salão do automóvel lá na pista, na reta, que é um zero grandão. Sim. E aí a gente ia lá andar depois do salão, né? Retão, grampo, retão. Aí todo mundo avaliava, tirava as conclusões, grupo de engenharia, caras gerentes. Ali eu não trabalhava, me divertia. Assim como hoje também, mas olha, era... E a circular? A circular é um... Porra, eu lembro da 4 rodas fazendo teste de velocidade máxima lá. A circular você tem as 3 faixas, né? Uma tem 30 graus, a outra 45, a última 60. A última até 160 por hora, você pode tirar a mão do volante, que ela simula uma reta infinita. Sim, Se não tiver força de vento, né, dependendo da rajada de vento, o carro vai virar ali até... Ali fazia teste de velocidade final, tinha teste que você andava ali, cara, chegava a rodar 700 km no turno. Meu Deus. 6 voltas com o pé embaixo, entrava ali na reta dela, na curva dela, terceira, quarta, quinta e deixava. 6 voltas, saía, dava uma volta no acesso para refrigerar um pouco a transmissão e tal, voltava e de novo. Lenha. Ia lá no posto, abasteci. Eu acho muito legal. Eu fiz teste de pista, né? De revista. Puta, já era um sofrimento do cacete fazer frenagem sem ar-condicionado, aceleração. Era em Limeira. Você é da região lá, você sabe que é bem frio, né? Sei. Você fica bem tranquilo lá dentro sem ar. E eu valorizo demais, meu. Um piloto de fabricante. Era muito legal. Cara, assim, eu trabalhei nos 3 turnos. Que era das 7 às 5, depois tinha um que era das 5 às 2 e tinha um que era das 11 às 7 da manhã. Esse era dureza. Esse era duro, hein? A meta de rodagem era em torno de 300 km por dia. Você que teve lá dentro, você imagina rodar 300 km lá. Então tem pista que você andava 30, 50 por hora, fazia um ciclo de 18 voltas. A D1 era um ciclo onde fazia muito lançamento lá. Sim. Ali era 4 ciclos de 5 voltas cada um, 20 voltas, dava 1h30 rodando na D1. E com velocidade estipulada. As placas, não sei se você lembra, tinha umas placas com velocidades e o carro tinha um instrumento que ele marcava a velocidade que você estava andando. Já era um DDA, driver, a gente chamava de dedo duro anônimo. Boa demais. Porque ele tinha um sisteminha, cara, uma caixinha lá que gravava e quando você se aproximava de uma central, descarregava no computador. Então ele ficava, se você estava rodando certinho. Eles pegavam amostragens. Tipo um tacógrafo. Exato. Tinha cara que dava nó. Então eles pegavam as amostragens e aconteceu aqui. Porque passou a tantos por hora lá? Por que ficou parado 20 minutos? Você podia, às vezes, se você precisasse ir no banheiro, ela estava me passando mal, marca lá, dor de barriga. Não tem problema, fala a verdade. Tem umas casinhas lá para ir no banheiro. Isso, lá mesmo. Então, e ali condições de carga, vazio, meia carga e carregado, né? Quando era carregado, o carro, punha boneco do lado, que enchia de água. Você viu os bonecos? Sim, já. E o porta-mala com 5 sacolas, geralmente. Aqui era a condição GVW. Mas o motorista, carro pesado, pneu dentro do paralama atrás, bora rodar. Péssimo de andar, né? Cara, quando o carro pegava 1.0, nossa, aí sofria. Mas, puta, isso aí te dá muita base pra tudo. Muito, né? cara. Porque treina a bunda, né? Como fala, exatamente. Né? Você entra em qualquer coisa que não tá bem regulado, você fala assim, isso aqui tá ruim. Cara, a sensibilidade que se desenvolve, né? Acho que já nasce com a gente algumas sensibilidades. Ainda com uma oportunidade dessa e um cara apaixonado por carro desde criança que fez o DN de hoje. Isso aí. Então, a sua história de hoje, ela é bonita,
mas ela é tudo que você... Você entendeu? correu Então, atrás, o pessoal né? fala, Deni, qual a faculdade que você fez? Nenhuma. Que eu parei no 2º grau técnico. Eu nunca gostei de estudar. Eu passava com nota 4,5 pro conselho. Que eu sentava lá na frente e era bom aluno. E o pai falava, você vai tomar pau, você vai carregar lata de cimento. Então, cara, eu acho que, claro que o diploma na mão, né? É que educação e sabedoria não tem muito a ver com o estudo, Não, às vezes. não. Eu tinha um chefe lá que falava, você vai estudar, pô? Quero te dar uma cadeira. Eu falei, quer dar uma cadeira, um computador, uma mesa? Não, eu quero carro. Você vai tirar o daqui, dos carros. Eu não quero sair do carro. Ele me insistiu umas 5 vezes. Barbosa, até faleceu já aí. Aí ele chegou e falou, quer saber? Eu te entendo. Então... Porque vai. talvez ele te entendia, porque ele também... É que quando ele fez, ele falou, puta, fiquei Sabe sem os quando o carros. cara quer ver você crescer, prosperar, talvez né? um salário melhor, sei lá, talvez um dia se tornar um gerente, mas eu não queria. Que eu nunca quis sair de perto do carro. Você vai lá na oficina uma hora, você vai ver. Quando é seu escritório? Aqui na beira do Paralama, chega aqui. O que você quer saber? Vamos conversar. Até para tratar de detalhes do carro com o cliente e tal. Sim. Então eu nunca saí de perto do carro, nunca. Isso aqui te ajudou demais, né? Porque você não precisa ir lá no escritório, você resolve aqui, né? Cara, né? Tem a tecnologia tá aí para dar uma força. Né? muito bom. Mas o carro, que a gente fala, né? Enquanto um carro estiver sendo dirigido por uma pessoa, você vai ter que ter a sensibilidade e a bunda no banco ali. Para você... Pode ser uma mulher. O carro é duro. O carro é bom, ele é ligeiro, né? Entendeu? Então, a sensibilidade de um carro, dos N modelos e marcas que tem, quanto tiver alguém guiando, não de passageiro só, ele vai ter uma sensibilidade daquele carro um pouco mais aguçada ou menos aguçada. Porque às vezes tem muita gente que é muito especialista de ouvir os outros falarem, né? Não. E aí tem gente que tem outra sensibilidade, não manja tanto. E acaba acontecendo alguns folclores, né? Tipo, falar, o carro é ruim. Aí a pessoa anda e fala, não é ruim não, pô. Você não pode ser influenciado, né? Exatamente, Mas tem que ir lá. Mas existe hoje. Exato. Existe o influenciador, né? E às vezes você pode até ajudar alguém. Isso aí. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes a pessoa vai comprar um carro e fala, Deni, cara, o que você acha? Eu tô de olho naquele carro, Aí a gente ajuda, cara. Sim, o tempo todo. Não é? A gente fala, olha... Você vira um oráculo ali, né? Pô, você entende a proposta da pessoa? Tô falando um carro, né? Um carro dia a dia de uso. Aí fala, pô, isso aqui, ó, é legal, aquele não é, tal. A gente acaba, né? Influenciador, a gente acaba ajudando, né? Eu acho legal, acho válido.